Bom dia para todos os irmãos na santa e gloriosa paz do Senhor. Neste momento nós estamos aqui para gravar esse áudio a respeito do nosso segundo trimestre da EBD, Escola Bíblica Dominical, da Assembleia de Deus, Ministério Bagnara. Nós vamos com muito prazer nesse trimestre aprender numa lição que tem por título Dons Espirituais e Dons Ministeriais. No dia de hoje nós vamos falar sobre a primeira lição do segundo trimestre, datada em 4 de abril de 2021, cujo título dessa lição é E deu dons aos homens. Nós vamos falar sobre os dons que Deus nos deu através de Jesus Cristo, ou seja, através do sacrifício de Jesus Cristo, Deus concedeu dons aos homens. O texto áureo da lição está registrado na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 8, que diz: Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Quem é esse que subiu ao alto? Paulo continua falando, isto é, ele subiu, que é, senão também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. E o versículo 10 diz, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. No Salmo 118, ou melhor, no Salmo 68, perdão, irmãos, no Salmo 68, e o versículo 18 nos diz assim, como o salmista nos diz assim, que ele subiu ao céu. Versículo 18 diz assim, tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens, até para os rebeldes, para que o Senhor habitasse entre eles. Então nós vamos, antes de ler a leitura em classe, nós queremos dizer que o propósito de Jesus subir ao alto e conceder dons aos homens é para que a igreja tenha uma certa capacidade de trabalhar, de administrar a palavra do Senhor, que com poder sobrenatural. Nós vamos ler o texto da nossa lição, apesar que eu estou sem a lição bíblica por motivo desta pandemia, nós ainda não recebemos as lições bíblicas, mas nós tivemos acesso a algum vídeo e sabemos que a nossa leitura em classe deste domingo está registrado na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, do versículo 3 ao 8, que diz assim, porque pela graça que é me dada, digo a cada um dentre vós, que não sabais mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E por isso, porque assim como em um corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, os que somos muitos, somos um corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. Ou
O que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. E o que preside, com cuidado. E o que exercita misericórdia, com alegria. Meus amados irmãos, nós vamos neste domingo, neste dia, falar um pouco sobre dom. O que seria a palavra dom? O que quer dizer dom? Dom nós entendemos que significa dádiva, significa presente. Esses dons são dádiva de Deus. Aqui o apóstolo diz que os dons é dado segundo a medida da fé. Cada um, como Paulo diz que comparou a igreja como um corpo, assim como nenhum corpo, temos muitos membros, e nem todos os membros são iguais. Mas nem todos os membros têm a mesma operação. Assim é na igreja. Deus reparte dons de acordo com a medida da fé, de acordo com aquilo que nós possamos suportar, que nós possamos administrar. Outros sim, os dons não é para exaltar ninguém, os dons não é para enaltecer ninguém. Os dons são para um fim, o que Deus chamou cada um. Paulo apresenta 3 listas de dons. Primeiro, esta lista que nós lemos no capítulo 12 aos Romanos, fala sobre dons, alguns teólogos chamam até dons naturais, ou dons de serviço. Na segunda lista, que está registrada em 1 aos Coríntios, capítulo 12, ele mostra dons espirituais. Naquela lista de 1 aos Coríntios, capítulo 12, encontramos uma lista de 9 dons espirituais. Mas depois encontramos no versículo 28 mais outros dons. Aqui no versículo 7 de 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, como nós falamos já, que não é para exaltação de ninguém, não é para tornar ninguém grande, não é para tornar ninguém tão importante, mas é para o que for útil. No capítulo 4, aos Efésios, de onde encontramos ou lemos já o texto áureo, Paulo apresenta aqui uma lista de dons que entendemos que são dons ministeriais. Os dons espirituais é concedido a toda igreja, aquele que busca. Paulo falou para buscar os melhores dons, buscar com zelo. Porém, aqui nós encontramos essa lista de dons ministeriais, isto é, dom dado aos ministros, que cada um na sua posição, pois no versículo de número 11, capítulo 4 de Efésios, versículo 11, diz assim: ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Versículo 12. Qual é essa finalidade desses dons? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então entendemos que os dons, que nós não vamos falar individualmente, cada um por nome, porque nós vamos ter 13 lições
até o final do mês de junho, que cada lição vai falar de alguns dons, tanto espirituais, como dons do serviço, como dons ministeriais. Então nós não vamos ficar preso nessa primeira lição, é apenas uma introdução, o que é dom e quais são os dons que a Bíblia mostra, porque tem muita gente nos dias de hoje falando de dons que não existem na Bíblia. Então nós precisamos tomar cuidado com zelo e cuidadosamente estudar a Bíblia para entender o que é dom. Então aqui mostra que cada um tem a sua posição. A Bíblia nos mostra que os dons é dado para um fim útil. O dom é dado também com uma capacidade segundo, de modo que é diferente de dons, Romanos 12:6, segundo a graça que nos é dada. O dom não é aquele que a gente quer, não. O dom é dado por Deus. Se eu quero dar um presente a alguém, eu dou aquilo que eu quero. Então Deus dá o dom conforme Ele quer, porque Deus tem vontade. Nós aprendemos em lições anterior que Deus tem vontade. Então, se Deus tem vontade, Ele dá a quem Ele quer. Por exemplo, hoje nós vivemos dias que, para muita gente, o mais importante é o que profetiza, ou seja, o profeta. E nós, no decorrer dessa lição, já aprendemos nas lições passadas, no trimestre passado, mas vamos continuar aprendendo que há uma diferença entre a pessoa que tem o dom de profetizar, ou seja, o dom de profecia, e o profeta com o dom ministerial, ou seja, a pessoa que ministra a palavra de Deus, profetizando através de uma palavra revelada de Deus. Porque a Bíblia diz que a profecia ela pode ser observada. E Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 14, não lembro o versículo, que fale 2 ou 3 profetas e outro julgue. Então, a pessoa pode ser julgada, a profecia. Não julgar ninguém. A Bíblia diz, Jesus disse para ninguém julgar. Mas a profecia, Paulo deu o direito de nós julgarmos se ela vem do Espírito ou não. Porque há um motivo, às vezes o profeta se empolga e fala coisa que Deus não falou. Mas muito bem, não vamos falar de profecia. Muito bem, meus irmãos, continuaremos a falar sobre o exercício dos dons, pois a igreja necessita de alguém que tenha dom para trabalhar nela, ou seja, a igreja é viva, a igreja não é apenas uma religião morta, mas a igreja ela é ela é um organismo vivo. A igreja continua sendo a mesma, então é necessário, por exemplo, aqui em Romanos fala sobre ministrar. Se é ministrar, seja ministrar. Ensinar, que haja dedicação no ensino, pois é difícil você ouvir alguém ensinar quando não há dedicação, quando não tem dom de ensinar. Entendemos e concordamos com alguns teólogos que classificam este dom de ensinar, ou melhor, esses dons que estão na Epístola aos Romanos, capítulo 12, como dons naturais ou dons de serviço. Tem pessoas que às vezes não são nem cristãs, mas têm uma capacidade para ensinar, outros para repartir, como diz, porque tem pessoas que se pôr elas para repartir,
elas deixam as outras pessoas constrangidas. E falando um pouco sobre os dons espirituais que são necessários na igreja também, porque é através dos dons espirituais que nós entendemos que servimos a um Deus vivo, um Deus que fala, porque aqui diz que a diversidade de dons. Entendemos, irmãos, capítulo 12 de Romanos, capítulo 12 de 1 aos Coríntios, versículo 4, diz que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Versículo 5, há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Versículo 6, há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, há diversidade. Às vezes a pessoa quer ter um dom que o outro tem, mas aqui nos diz que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. O Espírito Santo, ele precisa ter liberdade no meio da igreja para ele usar cada um que ele chamou naquilo que é útil. Não podemos ficar com ciúme nem constrangido. Por exemplo, tem irmãos que têm uma capacidade sobrenatural para interpretar a Bíblia, que tem um ministério da palavra, ou melhor, o dom da palavra da ciência, o dom da palavra da sabedoria, o dom de discernir espírito. Então nem todos têm esse dom, mas os dons são repartidos para cada um segundo o que for útil. Também na lista dos dons ministeriais, cada um deles Deus chamou para uma coisa. Imagina você colocar uma pessoa para pastorear quando ela não tem o dom de pastor. Não quer dizer que a pessoa não é valorosa, não. Existe muitas pessoas que são valorosas, ou todos têm o seu valor, mas aqui diz que ele mesmo, quem? Jesus, deu uns para apóstolos. Apóstolo quer dizer enviado. Apóstolo quer dizer a pessoa que vai num lugar e vai implantar a doutrina, uma doutrina, chamar, ou melhor, fundar uma igreja. Apóstolo, hoje tem muita gente com o título de apóstolo, mas que realmente não são apóstolos. E há uma controvérsia, muita gente dizendo que não existe apóstolo hoje. Existe sim. A outra é dado o dom de profetas. Tem pessoas que dizem que não existe profeta nos dias de hoje. Nós temos que entender que no Velho Testamento o profeta era uma pessoa que tinha um ofício de profeta. Deus não dava esse dom para todos, não. Deus chamou alguns como profeta, por exemplo, Jeremias, Deus disse que chamou ele antes dele nascer. Deus deu ele como profeta às nações. Mas você lendo a história de Jeremias, você vai ver as tribulações, as lutas que ele passou. E hoje ainda existe profeta, sim, porque Jesus subiu ao alto e cumpriu. Ele subiu no versículo 10 de Efésios capítulo 4, versículo 10, diz que ele subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Se ele prometeu, se ele deu, ele não deu para se extinguir, não. Os dons, tanto dons de serviço, como os dons espirituais e os dons ministeriais, ainda existe nos dias de hoje, porque é Jesus que chama.
deu outros para profetas, outros para evangelista. Evangelista não é apenas aquele que tem uma carteirinha, ou melhor, uma credencial de qualquer convenção, não. Evangelista que aqui fala, são pessoas que têm a capacidade de evangelizar, que evangeliza acompanhado com o poder do Espírito Santo. E outros para pastores e doutores. Colocar uma pessoa pastorear uma igreja, se ele não tiver dom, a igreja, em vez de crescer, fecha. E doutor é quem? Doutor não é aquele apenas que frequentou uma universidade, uma faculdade. Não queremos com essa fala dizer que somos contra ao estudo. É necessário preparo para ensinar a palavra do Senhor. Mas esse doutor que a Bíblia mostra aqui, são pessoas com poder sobrenatural de transmitir, interpretar a palavra de Deus, ensinar e deixar as pessoas esclarecidas do que é a palavra do Senhor. Por causa disso, hoje, há muitas confusões no meio do povo, porque a pessoa às vezes coloca um anelão no dedo e acha que sabe tudo, mas Paulo diz no início da nossa leitura, na leitura oficial, que diz que, capítulo 12 de Romanos, versículo 3, porque pela graça que me é dada, digo a cada um de vós, que não saiba mais do que convém saber. Tem pessoas querendo saber coisa que a Bíblia nunca revelou para ninguém. Coisas que a turma estão inventando, colocando coisas que deixam os ouvintes confusos. Mas ele diz aqui, mas saiba com temperança. Temperança nós aprendemos nas lições passadas do primeiro trimestre, que é uma parte do fruto do Espírito. E Paulo disse aqui para saber com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Deus repartiu a fé por medida a cada um. Nós não podemos querer ir além do que Deus nos deu. A gente precisa entender que os dons não é nosso, o dom é de Deus. E se é de Deus, se é de Jesus Cristo, é tudo. Paulo disse para nós fazer tudo para a glória de Deus. Se nós entendemos, ou pela palavra de Deus, nós começamos a meditar, a entender que tudo que Deus deu é para nosso uso, é para a glória de Deus. Precisamos usar com zelo e com temor, para nós não querer passar na frente do Espírito de Deus. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Eu agradeço aos irmãos ouvintes, que Deus continue abençoando aos irmãos. Provavelmente, no domingo que vem, nós estaremos com a nossa lição, que já foi feito o pedido, estaremos com a nossa lição para o melhor esclarecimento. Deus abençoe a todos, um bom dia, um bom domingo para todos, em nome de Jesus. Amém.